tópico 2, nós vamos fazer o estudo da autoionização da água e a escala de pH. Então, nós vamos ter agora o produto iônico da água. Em água pura vai ser estabelecido esse equilíbrio aqui, que está sendo representado duas moléculas de água, para indicar para você que uma vai agir como ácido e a outra como base, ou seja, uma vai doar H+, e outra vai receber o H+. Então, a molécula de água que recebeu o H+, se transforma em H3O+, e a molécula de água que doou o H+, se transforma em OH-, certo? Bom, a 25 graus Celsius, nós podemos escrever, então, essa expressão para a constante de equilíbrio, que é a concentração dos produtos sobre a concentração do reagente. Como são duas moléculas aqui, a gente coloca uma molécula de água elevada ao quadrado. Mas nós estudamos no capítulo 15 que a concentração de líquidos puros e sólidos, eles não participam da expressão da constante de equilíbrio, porque o valor dele é constante. Para a gente determinar a concentração da água aqui, nós teríamos precisado da densidade da água, que é um valor fixo, independente da quantidade da água, e da massa molar da água. Então, essa água elevada ao quadrado, ela passa aqui para cima, multiplicando já que ela é um valor constante, multiplicando a constante de equilíbrio, e ela então vai fazer parte da constante de equilíbrio. Toda vez que nós tivermos então a constante de equilíbrio vezes a concentração de água líquida, nós vamos chamar isso de Kw, que é a constante de equilíbrio da água. Tá? Então, nessa expressão de equilíbrio, nós não colocamos os reagentes, porque o reagente, nesse caso, ela é a água no estado líquido. Então, nós colocamos apenas os íons que são gerados dessa autoionização da água, que estão em solução aquosa. Então, o Kw ele passa a ser a concentração dos produtos, né? H3O+, vezes concentração de OH-, e a 25 graus Celsius esse valor é tabelado em 1,0 vezes 10 elevado a menos 4, certo? Bom, com isso, nós podemos dizer agora quais são as concentrações de H+, de OH- em solução aquosa, e identificar se essa solução ela vai ser ácida, básica ou neutra. Então, nesse exemplo 4, ele fala para nós o seguinte: indique se as soluções com cada uma das seguintes concentrações iônicas é neutra, ácida ou básica. Então, para a gente analisar isso, nós podemos escrever a autoionização da água. Aqui eu estou escrevendo de uma maneira simplificada, tá? Não escrevi duas moléculas de água, escrevi apenas uma só, dizendo que ela está se dissociando em H+, né? Então não tenho que escrever H3O+ aqui, e OH-. Então essa é a representação simplificada da autoionização da água. Consequentemente, a constante de equilíbrio, que é 1 vezes 10 elevado a menos 14, é a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Se a minha solução for neutra, a concentração de H+ e a concentração de OH- vão ter que ser iguais. E se você jogar, por exemplo, se OH- é igual a H+, eu posso falar então que a concentração de H+ elevado ao quadrado vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 14, e quando eu tirar a raiz quadrada vai dar 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Então, quando a concentração de H+ for igual à concentração de OH-, essa concentração a 25 graus Celsius deve ser de 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Se você jogar aqui nessa expressão, você vai encontrar 10 a menos 14. Nessas condições, a sua solução ela se encontra neutra. Caso a concentração de H+, então, seja maior do que esse valor, você vai ter uma solução ácida. E caso a concentração de H+ seja menor do que esse valor, você vai ter uma solução básica. Então, fazendo aqui a letra A, a concentração de H+ é 4 vezes 10 a menos 9. 10 a menos 9 é um valor menor do que 10 a menos 7. Então, significa que essa solução A ela é básica. Na letra B, está dizendo que o OH- é 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro é exatamente o valor da condição para que a solução seja neutra. Então, essa solução é neutra. E na letra C, você tem a concentração de OH- de 7 vezes 10 a menos 13 mol por litro. Isso indica uma concentração muito baixa de OH-, né? Se você tivesse um valor maior do que 10 a menos 7 de OH-, a solução seria básica. Como
Da mesma maneira, você pode analisar aqui, né? Aqui eu disse que a concentração de H+, se ela for maior do que 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro, ela é ácida. Mas se eu tiver OH-, se a concentração de OH- for maior do que 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro, ela vai ser básica. E pelo contrário, se a concentração de H+, é menor do que 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro, a solução é básica. E se a concentração de OH- for menor do que 1,0 vezes 10 a menos 7 mol por litro, a solução seria ácida. É o caso aqui. O OH- é 7 vezes 10 a menos 13 mol por litro. Você pode até jogar essa concentração nessa fórmula para você encontrar a concentração de H+. Tá? E se você fizer isso, você vai encontrar que a concentração de H+, ela é maior do que 1 vezes 10 a menos 7, indicando então que a sua solução ela é ácida. Mas você não precisa fazer essa conta, né? Já que a concentração aqui de OH- ela está numa potência menor do que 10 a menos 7. Então, se a concentração de OH- tem uma potência menor que o 10 a menos 7, quer dizer que a concentração de OH- ela é menor do que a concentração de H+, e, portanto, o meio vai ser ácido. Tá? Já no exemplo 5, pede para calcular a concentração de OH- em uma solução na qual a concentração de H+ é 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Por exemplo, na letra A. Então, novamente, eu posso usar a constante de equilíbrio aqui. Concentração de H+ vezes concentração de OH-, como nós vimos no exemplo anterior, ele é 1 vezes 10 a menos 14. Se a concentração de H+ é 2 vezes 10 a menos 6 mol por litro, basta você jogar a concentração de H+ aqui nessa expressão e fazer o cálculo. Quando você fizer o cálculo, você vai encontrar que a concentração de OH- vai ser de 5 vezes 10 a menos 9 mol por litro. Já na letra B diz que a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Então, se esses dois valores são iguais, você pode escrever, então, concentração de OH- aqui também, o que vai dar a concentração de OH- elevada ao quadrado. Aí, para você encontrar a concentração de OH-, você tira a raiz quadrada da constante aqui de 1 vezes 10 a menos 14, o que vai ter uma concentração de OH- de 1,0 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Já na letra C, está dizendo para você que a concentração de H+ é 100 vezes a concentração de OH-. Então, substitua aqui 100 vezes concentração de OH-. 100 vezes concentração de OH-, você vai passar esse 100 dividindo para cá, o que vai dar 1 vezes 10 a menos 16. OH- que vai estar aqui vezes OH- vai dar OH- ao quadrado. Você vai tirar a raiz quadrada de 1 vezes 10 a menos 16, no que você vai encontrar 1 vezes 10 a menos 8 mol por litro. Então é um cálculo simples de ser feito, por isso que eu não mostrei aqui para vocês, e aí você desenha as equações, caso você tenha alguma dificuldade em fazer esses cálculos para entender melhor essa situação. Bom, agora nós vamos falar sobre escala de pH. Na maioria das soluções, a concentração de H+, ela é bem pequena, ou seja, nós vamos considerar ou ácidos fracos ou soluções bastante diluídas. Nessas condições, para nós calcularmos o pH, basta que nós façamos então o menos log da concentração de H+, de H3 ou mais, que é a mesma coisa do menos log da concentração de H+. Bom, então quando eu uso uma concentração pequena, às vezes 0,00001, que seria 1 vezes 10 elevado a menos 5, por exemplo, então em vez de ficar usando esses números de concentração bem pequena, eu transformo essa potência de 10 a menos 5 num número entre 0 e 14, que é a escala mais comum de pH, fazendo então o logaritmo desse número. O menos log vai estar o menos aqui só para que esse número fique positivo quando você fizer o logaritmo dele, tá certo? Então, devido às concentrações serem pequenas, é que um pesquisador preferiu transformar essas concentrações pequenas no logaritmo desses números. Então, pH é definido como menos log da concentração de H+, e da mesma forma que pOH é o menos log da concentração de OH-. Então, em água neutra a 25 graus Celsius, o pH ele vai ser igual ao pOH, que vai ser igual a 7. Como eu falei, a escala de pH geralmente é de 0 a 14, tá? Mas pode ter números maiores do que 14, caso você tenha uma solução básica bastante concentrada, ou um pH menor do que 0, caso você tenha uma solução ácida
com a concentração elevada também. Mas em solução ácidas, como eu falei na resolução dos exemplos anteriores, a concentração de H+, tem que ser maior do que 1,0 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Então, o pH, quando você fizer o log dessa concentração, ele vai ter que ser menor do que 7. Então, quando o pH é menor do que 7, indica que a solução sua está ácida. Já em solução básica, a concentração de H+, tem que ser pequena, menor, então, do que 1,0 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Que se você fizer o menos log, para uma solução de concentração menor do que essa, você vai ter um pH maior do que 7. Então, em soluções básicas, o pH tem que ser maior do que 7. Em soluções ácidas, o pH é menor do que 7. Então, quanto mais alto é o pH, mais baixo é o pOH e mais básica é a solução. Então, se o pH é muito alto, indica que a solução é muito básica. Bom, e aqui está dizendo que quanto mais alto o pH, mais baixo é o pOH, porque o pH mais o pOH vai ser igual a 14. Então, se eu tenho um pH igual a 10, o meu pOH tem que ser igual a 4. Se o meu pH aumentou para 12, o meu pOH tem que ser 2, que a soma dos dois tem que dar sempre 14. Por isso que quanto maior o pH, menor vai ser o pOH, e, portanto, mais básica vai ser a solução. Então, a maioria dos valores de pH, como eu falei aqui, e de pOH, ela se encontra entre 0 e 14. Mas não há limites teóricos nos valores de pH ou de pOH, tá certo? O pH, por exemplo, de ácido clorídrico 2 mol por litro é de menos 0,301, tá? Porque você teria que fazer o log de 2. O menos log de 2 vai dar menos 0,301. Tá? Aqui nessa figura mostra para vocês soluções comuns no nosso cotidiano, indicando quais são as mais ácidas e quais são as mais básicas. Né? As mais ácidas são aquelas que têm os pH menor do que 7, exatamente igual a 7, o pH está neutro, né? Está indicando que a solução é neutra. Acima de 7, o pH ele é básico. Então, nós temos soluções no laboratório de hidróxido de sódio muito comum, em 0 mol por litro, cujo pH aqui está próximo de 13. É uma solução bastante básica. Esses alvejantes domésticos também geralmente são soluções básicas. A amônia também gera uma solução básica. A água de cal, que é o óxido de cálcio, quando você dissolve em água, ele vai liberar o H- também, é uma solução básica. O leite magnésia, que é usado em caso de azia, que é uma emulsão lá, né? Uma suspensão oral, né, na verdade, de hidróxido de magnésio, também é uma solução básica. O bicarbonato de sódio, também dissolvido em água, ele é levemente básico, pode ser usado em caso de azias não tão fortes, né? E clara de ovo, água do mar já tem um pH muito próximo da neutralidade, mas são levemente básicas. O sangue humano, lágrima, está aqui próximo também da neutralidade. Leite já é um pouco mais ácido. A saliva, um pouco também ácido. A chuva, como a água combina com partículas na atmosfera, que geralmente são óxidos ácidos, quando há então a água da chuva combina com essas partículas desses gases, ela pode produzir ácidos, então a água da chuva também tem uma certa acidez. O café, ele também é ácido. O vinho, o refrigerante, que tem lá ácido fosfórico na sua composição, por exemplo, ele já está com acidez maior, né? Um suco de limão também é ácido, e o suco gástrico, que ajuda aqui na digestão dos alimentos do nosso organismo, também é bastante ácido, com pH lá próximo de 1. Então, a escala de pH é essa, ela varia de 0 a 14, menor do que 7 ácido, maior do que 7 básico, e exatamente igual a 7, ela é neutra. Você pode analisar da mesma forma o pOH. O pOH, quanto maior é o pOH mais ácido, menor o pOH mais básico. Tá? As concentrações de H+, maiores do que 10 a menos 7,
vão gerar soluções ácidas e menores do que 10 a menos 7 vão gerar soluções básicas. Concentração de OH-, menores do que 10 a menos 7 vão gerar soluções ácidas e maiores do que 10 a menos 7 vão gerar soluções básicas. Então podemos resolver agora o exemplo 6. Em uma amostra de suco de limão, a concentração de H+ é 3,8 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Qual é o pH? Então, o pH ele é calculado então quando menos log da concentração de H+. Né? Como eu falei anteriormente, foi feito isso porque a concentração da maioria das soluções ela é pequena, então na ordem de 10 a menos 4. Para evitar ficar escrevendo a concentração nessas potências pequenas aqui, é que inventaram de transformar a concentração do H+ em menos log, né? Que aí foi chamado de pH. Então basta você substituir aqui a concentração de H+, 3,8 vezes 10 a menos 4. Essa aqui é uma multiplicação. Numa propriedade logarítmica, você teria aqui menos log de 3,8 mais o menos log de 10 a menos 4. O log aqui é a base 10. O menos log de 10 a menos 4 seria simplesmente passar esse menos 4 para frente. Menos com menos daria mais, o que vai gerar então 4. Então esse 4 seria o menos log de 10 a menos 4, que vai ser igual a 4. Menos o log de 3,8. Menos log de 3,8, faz lá na calculadora para ficar mais fácil. Quando você faz essa subtração, você encontra que o pH é 3,42. Claro que você pode digitar na sua calculadora 3,8 vezes 10 a menos 4 e fazer o logaritmo. Você vai encontrar um valor negativo, mas com uma fórmula que é menos log, você vai então informar esse valor positivo. Então, a concentração de H+ aqui, ela é maior do que 10 a menos 7. Então, a solução está ácida. E quando eu faço esse menos log, o valor do pH fica menor do que 7. Da mesma forma, na letra B, ele fala, uma solução para limpar janelas comumente disponível tem H+ de 5,3 vezes 10 a menos 9 mol por litro. Esse valor de concentração de H+, ele é menor do que 1,0 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Então você já deve saber que essa solução ela é básica, né? Então o pH que você deve encontrar tem que ser maior do que 7. Então você vai fazer da mesma maneira, pH é menos log da concentração de H+. Então a concentração de H+, 5,3 vezes 10 menos 9, quando você joga na calculadora lá, menos log de 10 elevado a menos 9 é 9. Menos o log de 5,3, você vai ter então 8,28, que é o pH, indicando então que a sua solução ela é básica. Já no exemplo 7, ele diz o seguinte, uma solução formada pela dissolução de um comprimido antiácido tem um pH de 9,18, né? Se ele é antiácido, ele tem que ter um pH acima de 7, tem que ser básico. Pede para calcular o pH a concentração de H+ dessa solução. Então nós sabemos que o pH é o menos log da concentração de H+. Para nós descobrirmos qual é a concentração de H+, nós temos que pegar a função inversa do logaritmo. E a função inversa do logaritmo é o exponencial. Se esse logaritmo está na base 10, o meu exponencial vai ser 10. Então, para achar 10 elevado a uma potência aqui, né? E essa potência é o valor do pH, só que ele negativo. Então, para nós encontrarmos a concentração de H+, se eu tiver o pH, basta você pegar 10 elevar a menos o pH. Então, você pega então, a concentração de H+ é 10 elevado a menos 9,18, faz lá na calculadora a segunda função do logaritmo, e você tem que a concentração de H+ é 6,6 vezes 10 elevado a menos 10 mol por litro. Nós podemos usar outras escalas de P, né? Que esse P está nos indicando que é o menos log para outras situações, não necessariamente para a concentração de H+, que vai ser o pH, que é o menos log de concentração de H+, e o POH, né, que é o menos log da concentração de OH-. Nós podemos usar para outras situações. Em geral, então, para o número x qualquer, o Px vai ser menos log desse valor de x. Então, por exemplo, o PKW é o menos log do KW. O KW aqui,
ele é 1,0 vezes 10 elevado a menos 14, que é a constante de equilíbrio da água, né? Se a temperatura tiver a 25 graus Celsius. Então, o Kw é igual a concentração de H+, vezes concentração de OH-, que é 1,0 vezes 10 a menos 14. Se eu quero fazer um pKw, pKw é o menos log do Kw. O menos log do Kw aqui, que é 1,0 vezes 10 a menos 14, dá exatamente 14. É só pegar o menos 14 e jogar lá para frente. E já lá o sinal é negativo, você vai ficar ele com sinal positivo aqui, dando 14. Então, pKw vale 14. E o Kw é a concentração de H+, vezes concentração de OH-. Da mesma forma que você fez o menos log aqui, que quando você colocou esse P, você fez o menos log de Kw. Então, também você tem que fazer o menos log aqui do seu produto iônico, que é o menos log da concentração de H+, vezes concentração de OH-. O produto logaritmo aqui vai ser a soma dos logaritmos. Então, aqui dentro você vai ter o menos log da concentração de H+, mais o menos log da concentração de OH-. Mais com menos vai dar menos, por isso que fica dessa forma. O que é menos log da concentração de H+? pH. O que é menos log da concentração de OH-? pOH. Então, a soma de pH com pOH tem que dar 14, como até já tinha falado anteriormente. Bom, nós podemos fazer a medida do pH. Uma maneira mais precisa de você medir o pH é você usar um medidor de pH que é chamado de pHmetro. Né? Você faz a calibragem desse pH lá no laboratório e depois só mergulha o eletrodo nas soluções que ele vai registrar para você o valor do pH e isso vai ser mais eficiente. Mas nós temos alguns corantes que mudam de cor quando o pH varia. Esses corantes eles são chamados de indicadores. Só que os indicadores são menos precisos do que os pHmetros, que são os medidores de pH, porque eles indicam faixas de mudança de cor, dependente do pH do meio. Então, muitos indicadores não têm uma mudança acentuada como função do pH, o que faz com que eles sejam poucos precisos, mas eles são muito úteis em titulações, né, que é uma análise volumétrica que você faz no laboratório, titulação de soluções ácidas e básicas, que nós vamos estudar num capítulo posterior. E a maioria dos indicadores ele tende a vermelho em soluções mais ácidas. Então, mostro nessa figura exemplos de alguns indicadores e a faixa de pH para a variação de cor dele. Por exemplo, o violeta de metila, ele varia de amarelo para violeta. Mas percebam que essa faixa de viragem dele está muito ácida. Ou seja, num valor abaixo de 1 aqui mais ou menos, muito ácido, ele é amarelo. Acima desse 1, ele já é violeta. Ou seja, 8 ele é violeta, 10 ele é violeta, mas da mesma forma que 3 ele já é violeta. Então, simplesmente está violeta não vai indicar para você que a solução está básica, né? Porque ela aqui não está no ponto de neutralidade, que seria o 7. Mas se ela tiver amarelo, com certeza ela indica para você que a sua solução é ácida e muito ácida. O azul de Timol já é um indicador que apresenta duas faixas de viragem. Se ele estiver aqui abaixo de 1,8, ele é vermelho. O pH abaixo de 1,8 é vermelho. Acima de 1,8 ele é amarelo e esse amarelo fica até próximo a 8,4 aqui. Então, se o pH estiver de 1,8 até 8,4, o indicador ele tem coloração amarela. E caso o pH seja acima de 8,4, ele já muda para azul. Então, se a solução está azul, a única coisa que você pode dizer, você pode confirmar realmente que a solução é básica, né? Se a solução, se o indicador está vermelho, você pode confirmar que a solução está ácida, mas se ele tiver amarelo, você pode ter dúvida aí se ele vai estar ácido ou básico, porque esse amarelo está entre o ácido e o básico aqui. Então, dessa forma, você tem que analisar todos os indicadores. E vou falar aqui da fenolftaleína para você, que é muito comum usar no laboratório, que, como eu disse antes, tem meio ácido, ela é incolor. Mas perceba que a faixa de viragem dela é próximo de 8 aqui, ó. 8 alguma coisa, ou seja, na verdade, como é incolor e rosa, né? A partir desse ponto aqui de 8,1, se o pH estiver a partir de 8,1, você já começa a verificar uma coloração rosa. Então, indica para você que o meio está básico. E abaixo desse pH 8, ela está incolor. Ou seja, quando o meio está ácido, ela é incolor. E se o meio tiver levemente básico, ela ainda continua incolor. Tá certo?
Então, mas de qualquer forma, a fenolftalina é muito útil quando nós fazemos titulação laboratório de análise volumétrica, né, na reação ácido e base. Então, finalizamos essa aula aqui e até a próxima aula.